Olá, meu nome é Daniele Romana Alves Rios, sou professora na Universidade Federal de São João del Rei e orientadora no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Nesse vídeo vamos falar sobre o projeto desenvolvido por nós, financiado pela FAPEMIG. Nesse projeto nós avaliamos o teste de geração de trombina, que é um teste, uma ferramenta utilizada para avaliar a coagulação de forma mais completa que os testes convencionais, como o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado. Esses testes são conhecidos popularmente como testes para avaliar risco cirúrgico. Então, o teste de geração de trombina ele tem grandes potenciais para avaliar situações em que esses testes convencionais não são úteis, como, por exemplo, situações de risco hemorrágico leve ou moderado e também risco de trombose. Então, apesar desses potenciais, né, desse teste, nós temos ainda alguns desafios a serem superados, principalmente em relação à fase pré-analítica. E dentre essas variáveis da fase pré-analítica, nós temos a questão do processamento da amostra, da obtenção do plasma pobre em plaquetas, que é feito por meio de um processo de centrifugação. Então, as diretrizes recomendam que a centrifugação seja feita 2 vezes. Porém, isso não é feito de rotina em todos os laboratórios clínicos e, além disso, os estudos multicêntricos, né, os grandes estudos multicêntricos, não fazem dupla centrifugação. Pensando nisso, nós desenvolvemos esse projeto para tentar solucionar esse desafio, para que um dia a gente possa ter o teste de geração de trombina, essa ferramenta tão promissora, dentro dos laboratórios, né, clínicos, e também para que os estudos multicêntricos possam utilizar essa ferramenta, mesmo quando as amostras não foram, né, centrifugadas da maneira como as diretrizes têm sugerido nos momentos atuais. Assim, vou passar então a palavra para a Nádia, que foi nossa aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, para que ela possa apresentar os principais resultados. Olá, meu nome é Nádia Regina Oliveira Silva, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação de Ciências da Saúde na Universidade Federal de São João del Rei. Eu vou apresentar o nosso estudo sobre a influência de diferentes protocolos de centrifugação nos parâmetros do teste de geração de trombina, também conhecido como TGT. O nosso estudo ele teve como objetivo comparar 2 protocolos de centrifugação única com um protocolo referência, que é protocolo de centrifugação dupla. O TGT ele é avaliado por um gráfico chamado trombograma. Para isso, nós analisamos indivíduos com perfis hemostáticos distintos. De forma geral, os parâmetros do teste de geração de trombina, eles apresentaram valores muito semelhantes entre os 3 protocolos. Além disso, os trombogramas diferenciaram corretamente os diferentes perfis hemostáticos analisados. Ou seja, utilizando protocolos de centrifugação única, foi possível identificar adequadamente os diferentes padrões hemostáticos. Nós também realizamos análises estatísticas para avaliar a concordância entre os métodos, e mais de 95% tinham concordância. Isso mostra que os protocolos alternativos não apresentaram diferenças importantes do ponto de vista estatístico. O parâmetro que mais apresentou variação foi o parâmetro pico, e ele representa a concentração máxima de trombina gerada. Mesmo assim, os resultados sugerem que essa variabilidade não compromete a interpretação global do exame. Os nossos achados reforçam as evidências recentes na literatura que sugerem que os protocolos simplificados de centrifugação podem ser alternativas viáveis para o TGT, principalmente quando realizado em alta velocidade de forma padronizada. Esses resultados eles são importantes, pois mostram que protocolos simplificados podem reduzir o tempo de processamento das amostras e facilitar as análises de biobancos e ampliar também o uso do TGT em laboratórios clínicos, pesquisas multicêntricas. Esperamos que esse estudo contribua para futuras discussões sobre padronização e flexibilização das etapas pré-analíticas do TGT, ajudando na implementação dessa importante ferramenta na rotina laboratorial. Muito obrigada!